Mais de 170 bilhões de reais em dívidas. O agro brasileiro pede socorro após anos de clima estável e custos fora de controle. O colapso financeiro bate a porta do campo, mas a salvação pode vir dos recursos do pré-sal. Claro, se o governo não atrapalhar, né? No programa de hoje, entenda como esse fundo milionário pode ser o escudo definitivo para salvar milhares de produtores rurais da falência e, consequentemente, também os brasileiros. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Daniel Vargas, professor da FGV, é sempre um prazer recebê-lo, professor. Uma honra, Joyce. Sempre uma honra falar com você e com os telespectadores. Após anos enfrentando secas, enchentes, juros altos e aumento dos custos de produção, os produtores acumularam mais de 170 bilhões de reais em dívidas. A aprovação do fundo pré-sal pode ajudar a evitar um colapso financeiro no campo? Será? Qual o retrato atual do endividamento hoje dos produtores, professor? Joyce, nós estamos vivendo a maior crise econômica do agro, pelo menos nos últimos 10 anos. Talvez nos últimos 20. Uma crise sem precedentes. E os números deixam isso muito claro. Nós tivemos, esse ano, um recorde de recuperação judicial de empresas que não conseguem arcar com as suas dívidas e vão ao judiciário para tentar reestabelecer suas condições. Nos últimos 12 meses, esse número chegou a quase 2.000 empresas. Se nós formos olhar para a inadimplência do crédito rural, esse índice também é recorde no Brasil. 7,5% mais ou menos daqueles produtores que tomaram crédito não conseguiram pagar a sua dívida para o banco. O ano passado, para se ter um contraste, era de 2,3%, um aumento enorme. Se nós formos olhar para o crédito que já está estressado, em que o produtor está renegociando, já está alongando com o banco, esse número chega em torno de 15% daquele montante que é alocado pelos bancos para o investimento no campo. Em outras palavras, Joyce, nós estamos vendo uma massa de produtores no Brasil altamente estressada, com dívidas acumuladas. Uma parte desse pessoal já está com a disputa no judiciário e a outra parte está aguardando para ver o que pode vir por aí. Agora, por que a maior dos últimos 10 anos, nesse momento, foi acumulando e aí chegou no momento que não tem mais fôlego? É mais ou menos isso, Joyce. É interessante a sua pergunta, porque o que acontece no campo é que a atividade rural, às vezes eu costumo dizer que ela é uma atividade travessia. Você capta um grande investimento para fazer a sua produção, comprar semente, insumo, colocar a máquina no campo para rodar e só vai pagar depois da safra, em períodos muito específicos em que ele tem que arcar com essa parte da dívida no banco. Então, nesse processo, com grande frequência, o produtor toma um empréstimo, 2, 3, 4, e aí ao longo do tempo vai quitando aqueles empréstimos. À medida em que nós fomos vendo um conjunto de crises se acoplando, o produtor foi renegociando parte desses empréstimos que ele tomava. Tomou um empréstimo, então, a um juro, vamos dizer, de 10%, não conseguiu pagar, alongou para uma taxa de 13%, não conseguiu, 18%, e agora uma grande parte dos produtores no Brasil tem dívidas com financiamento à taxa de juros de em torno de 20% e alguns dando a chamada a alienação fiduciária em garantia, Joyce, que é um sistema de proteção para o empréstimo que permite a transferência da propriedade num período muito rápido. Basicamente, em 30 dias, quem não paga a sua dívida perde a fazenda. Agora, por que isso foi se acumulando? Em primeiro lugar, nós temos no Brasil uma taxa de juros astronômica. Se formos comparar com outros países, a nossa rivaliza com a Rússia, que vive uma guerra há anos na Ucrânia. Tal é a sensação de insegurança daqueles que emprestam dinheiro para o Brasil. Além disso, tivemos no passado alguns episódios de crise climática. O Rio Grande do Sul é emblemático. Enchente num ano que, de fato, aterrorizou boa parte da população, seguido de secas, que fez com que houvesse ali um conjunto de perdas econômicas significativas. E para piorar a história, não é, Joyce? Agora vivemos com uma guerra lá no Oriente Médio que fez com que o preço dos fertilizantes fosse para as alturas. Isso responde por em torno de 30% do custo da safra, dado que o Brasil praticamente não tem capacidade de produzir fertilizante interno. Junto os fatores, Joyce, ao longo do tempo, essa panela de pressão foi esquentando e agora ela está prestes a estourar. Agora, professor, explica para a população o que acontece com a produção de alimentos quando o produtor perde o acesso ao crédito. Isso é muito importante se entender, Joyce, porque sempre quando a gente fala de, olha, houve uma crise e alguém quer renegociar
a sua dívida, a imagem imediata das pessoas é uai, mas o mercado não é feito de empresas que quebram? Quebrar por si só não é um problema da economia, é uma competição. Alguns ganham, outros perdem, e há uma renovação ao longo do tempo. Verdade. Agora, quando esse número de quebras em um setor, que é a verdadeira máquina de geração de renda e riqueza da economia, se espalha como uma espécie de epidemia no país, nós não estamos mais falando de um problema de um produtor que não é competente ou não é capaz. Nós estamos falando de uma crise do próprio sistema de financiamento e de gestão da economia nacional. Por quê? Porque à medida em que essa crise se expande, Joyce, aqueles que emprestam dinheiro para os produtores vão pensar duas vezes. O que nós já estamos vendo acontecer no mercado? De um lado, os bancos reduzindo o limite daqueles que tomam empréstimo. De outro lado, uma exigência cada vez maior de garantia. Qual a consequência? O filtro para alimentar a economia do agro com recurso, ele seca ou ele fecha. E se fechamos esse ciclo, Joyce, aí o que parecia ser um problema pontual se espalha para o futuro. Nós temos alguns estudos que mostram uma relação quase direta entre enxugar o crédito e reduzir a área plantada. Então, nós já estamos vendo os produtores com quem a gente conversa, dizendo, veja, não sei se terei crédito, se não tenho crédito, não sei se vou plantar, vou reduzir. Se você reduz a área plantada, a participação do agro no PIB brasileiro, ela é tremenda, é o motor da nossa economia. Tivemos um PIB agora, no ano passado, de pouco mais de 3 trilhões de reais, e nós temos a participação do agro com 25% desse PIB, um crescimento de 11,7% da nossa economia, quando o PIB brasileiro, na média, cresce 2%. Então, se nós fechamos essa fábrica, nós paramos a produção de alimento nos anos seguintes, nós interrompemos a máquina econômica que é responsável por boa parte do emprego, da renda e do dinheiro que circula no interior, e nós corremos o sério risco de elevar o preço dos alimentos na gôndola do supermercado. O nome disso é inflação. Quem paga a conta, portanto, Joyce, não é só aquele produtor do interior que agora sofre para arcar com os custos do endividamento em massa no Brasil. É a população brasileira em geral. A situação é complicada. Não é um momento aí, não é uma crise passageira, como colocou o professor aqui, mostra também, né, a crise do setor financeiro, e a gente vê que não é uma pauta só do setor rural, mas de todo o Brasil, porque o brasileiro está em crise, a gente vê, e agora está um ano mais complicado ainda porque nós temos eleições. Dependendo do resultado, vai se agravar ainda mais. O que vai levar um tempo para a gente recuperar pode se agravar ainda mais. Sem dúvida, Joyce, porque veja, o mercado, ele é uma espécie de motor muito sensível. E um dos termômetros para o funcionamento do mercado, da economia geral, é o que nós poderíamos chamar de confiança. A confiança geral daqueles que emprestam dinheiro, sejam os bancos para os produtores ou para o próprio governo financiar os seus gastos, ela é medida, em parte, por aquela capacidade que a gente reconhece em quem toma um empréstimo de arcar com a dívida. Cada vez mais, os investidores, os emprestadores, digamos assim, olham para o governo brasileiro com uma certa desconfiança, porque vê o endividamento nacional crescendo e, naturalmente, aqueles que emprestam dinheiro para refinanciar continuamente os gastos públicos se perguntam, será que eu vou ter o meu dinheiro de volta? Para valer a pena esse risco, eu aumento a exigência de contraprestação. O juro aumenta e esse ciclo vai gerando uma bola de neve. Então, à medida em que nós vamos nos aproximando do próprio processo eleitoral, a pergunta que nós nos fazemos é: qual deve ser o tratamento que o Brasil dá para as condições econômicas que acabam refletindo na taxa de juros? É verdade, o juro é um reflexo da saúde da nossa economia. É o preço do dinheiro que é dado por aqueles que negociam os recursos, emprestando, tomando dinheiro daqui e dali. E nós estamos em uma situação em que há uma pergunta legítima feita no mercado sobre a própria capacidade do Estado brasileiro de continuar a financiar essas políticas sociais, setoriais, esses empréstimos questionáveis muitas vezes, mas que se tornaram normal no Brasil, né? Como se a grande bandeira do desenvolvimento nacional fosse o nacional consumismo. Eu vou distribuir renda daqui, distribuir renda dali, mas ao se fazer isso, Joyce, a gente acaba, talvez até de uma maneira indireta, escolhendo uma vítima. A vítima é a produção. E o centro da produção brasileira é a agricultura. Um economista do início do século XX, que, aliás, alguns economistas
progressistas, digamos assim, gostam de estudar. Ele tinha uma frase emblemática para descrever o que está acontecendo numa realidade como a brasileira. Ele dizia, quando a gente faz essas opções por elevar juros nas alturas para arcar com o financiamento de políticas de consumo, o que nós estamos fazendo é construindo uma espécie de eutanásia da produção. Porque ao longo do tempo, uma taxa de juros de 15%, 14%, Joyce, na prática, não há risco e produção que consiga, no final do mês, arcar com o preço do dinheiro. E se você afeta a produção, você afeta com certeza o consumidor. Outro dia uma pessoa me perguntou, ela me disse, eu não sou direita, eu não sou esquerda, mas eu estou preocupado com essa eleição. Na sua opinião, o que seria melhor para a gente? O que vai afetar a nossa economia? A nossa economia já está afetada. As pessoas estão preocupadas com... Nós vivemos uma guerra política, uma guerra jurídica, enquanto as pessoas estão preocupadas com a política, com o jurídico, estão esquecendo a econômica, que faz parte desses dois setores também, né? O brasileiro está em crise e a tendência é continuar do jeito que está, a gente sabe que vai piorar. Então, a resposta está aí. Ô Joyce, o que eu vejo no debate brasileiro hoje é, em grande medida, um debate de anestesias. Então, a gente fica perseguindo transferências de recursos, realocações, medida provisória que dá dinheiro para motorista de Uber comprar carro, que, na verdade, vai atenuando, injetando um dinheiro supostamente barato na economia, a sensação de crise em uma parcela do eleitorado. Mas como em tudo nesse jogo econômico, o que vem barato, às vezes depois se cobra muito caro. Porque ao longo do tempo a gente está empurrando a solução desse problema para o amanhã. E o que o amanhã já começa a nos precificar é justamente essa elevação quase insustentável da nossa taxa de juros, que faz com que todo aquele que ousa pegar o seu dinheiro e colocar numa produção, investindo, contratando, arriscando o dia a dia, a começar pelo produtor rural, que está exposto às oscilações da natureza, comece a se fazer uma pergunta, sabe qual, Joyce? Se você tem o seu recurso ali guardado em determinado poupança em um banco, qual seria a melhor maneira, como toda pessoa pensa, de preservar o seu recurso ou de multiplicá-lo? Opção 1, compra um título do governo para no final do mês você ter 15% ou 16% garantido sem fazer nada. Ou pegar esse dinheiro e arriscar, acordando de madrugada para plantar, contratando gente, pagando empréstimo caro de banco, para saber se lá no final da safra vai conseguir ter o retorno do capital. Então, é este raciocínio que é dramático para a saúde da economia. E quando se torna mais vantajoso colocar o seu recurso no próprio título do governo, no dinheiro barato que não te exige esforço, nós estamos sacrificando não quem tem mais dinheiro guardado, que esse dinheiro se remunera sozinho. Estamos sacrificando quem trabalha, estamos sacrificando quem produz, estamos sacrificando quem presta serviço para essa máquina de produção no interior, estamos sacrificando, em última análise, a grande base da economia brasileira, a população, que, em última análise, vai ver o efeito indireto de tudo isso acontecendo, que é o aumento dos preços no supermercado. Agora nós vamos falar de Red Silver, as panelas que não precisam de óleo e trazem a facilidade e saúde para sua casa. Eu não sei se você sabe, mas aquele pouquinho de óleo na comida, a longo prazo, pode provocar, sim, ganho de peso, pressão alta e até doenças do coração. Mas com Red Silver, você cozinha sem óleo e nada gruda. Preste atenção nessas imagens. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Gente, não precisa de óleo, não gruda e vai em todos os fogões. E hoje tem promoção. Compre agora pelo QR Code com até 64% de desconto no kit padrão, com 4 panelas mais 4 tampas, igual a esse aqui, ó. Sai por 12 parcelas de R$ 62,25 com frete grátis. E com apenas R$ 10 a mais na parcela, ou seja, 12 de R$ 72,25, você leva o kit família, que conta
completa com assadeira e com panelão de 28 centímetros com tampa. E ganhe de presente este kit com 4 utensílios de silicone para deixar a sua cozinha mais completa. É uma oportunidade única. E detalhe, usou 30 dias, não gostou? Receba todo o seu dinheiro de volta. É satisfação garantida. Compre agora pelo QR Code ou acesse redsilver.com.br/oeste. Ou, se preferir, mande mensagem no WhatsApp 11 97661 8704. Eu vou repetir, 11 97661 8704. Compre agora e leve saúde, facilidade e praticidade para sua casa. Diante desse cenário, professor, a gente corre o risco aí, há um sério risco realmente de desabastecimento, aumento dos preços com certeza, com produto ou sem produto a gente vai ter aumento nos preços, já estamos tendo aí, mas até de desabastecimento, que é pior ainda, né? Joyce, nós estamos com o índice de inflação marcando 4,2% nos últimos 12 meses. A meta brasileira é 3%, com a margem de elevação até 4,5%, ou seja, próximo do teto superior da meta, com o estresse em alguns bens que são empurrados, sobretudo por alguns bens de consumo importantes para a população, como a carne. À medida em que a inflação desses consumos básicos da sociedade aumenta, a sensação de desconforto das pessoas também se eleva. O percentual da renda média do brasileiro gasto para arcar com o seu custo de alimentação básica tem aumentado ao longo dos últimos anos, o que também reflete essa sensação de desconforto das pessoas, que parece que a sua qualidade de vida não aumenta. Se haverá desabastecimento, eu diria, Joyce, que talvez seja um alerta, mas um pouco cedo para concluir. Agora, que haverá estresse sobre a área plantada, que haverá uma tendência de produtores de remanejar seus custos, de escolher onde colocar o seu dinheiro, que haverá um esfriamento da economia rural, quanto a isso não haverá dúvida. A grande questão, Joyce, é o que nós podemos e devemos fazer a partir daqui. Porque nós tivemos também no próprio agro tantos anos de sucesso e, de certo modo, esse sucesso paradoxal ele bate a nossa porta agora. O ano passado o agro cresceu 11%, não é nem taxa chinesa mais, é taxa indiana. Um recorde de produção que sustenta a nossa economia e empurra o nosso PIB. Então, um setor que gera tanta renda e riqueza ao mesmo tempo está esfolado, sem conseguir pagar as contas. Como pode isso acontecer? Sabe por quê, Joyce? Que está acontecendo agora um tipo de problema na economia brasileira e no agro em particular, que a gente não foi muito acostumado a tratar. A gente olhava para o setor como se fosse um grande bloco. O agro está bem, o agro está mal, e qual é o efeito disso na inflação e no emprego? Mas agora a gente começa a perceber que no interior do agro há variedades de atores e há distribuição de renda e de oportunidades de maneira diferente. Algumas áreas dessa produção, sobretudo alguns setores muito organizados, têm concentrado a sua margem de renda, estão enriquecendo, estão batendo recorde, ao passo que o setor mais frágil naquela cadeia, normalmente o produtor fragilizado, desorganizado, acaba ficando com a maior parte dos custos, sem uma capacidade de conseguir pagar a sua renda. Então, o grande desafio, Joyce, é começar uma discussão e um planejamento nacional sobre como nós devemos atuar sobre um setor que tem poder de barganha e capacidade de intervir na distribuição de renda diferenciada. E aqui, Joyce, só para destacar dois elementos dessa discussão que podem ser relevantes no Brasil. Primeiro, direito da concorrência. É um debate análogo ao que tem acontecido nos Estados Unidos, em que os produtores sofrem, mas há setores intermediários que concentram boa parte do mercado e estão batendo recorde de renda. E é um debate análogo na Europa e na Ásia. E no Brasil? Segundo, Joyce, nós estamos vendo a economia como um todo ser impactada pelas tecnologias, em particular pela inteligência artificial. E a matriz dessa economia é o dado, é a informação. Quem controla mais informação vende serviços, consegue barganhar melhor, porque eu sei qual é a sua necessidade e sei o que eu posso te oferecer. Mas, na economia do agro, o controle do dado da fazenda não está com o produtor. Está com aqueles que vendem serviços para o produtor. O resultado disso é, ao longo do tempo, a gente ampliar essa descapacidade, essa diferença entre quem fornece bens para o produtor e muitas vezes toma os seus produtos para revender e o próprio produtor ali localizado. Para você que quer valorizar o seu capital, somos o Gen Capital da empresa Gemas Brilhantes e atuamos com ativos físicos.
Nossa empresa é para você que tem dinheiro parado nos bancos, investe em ações ou em outros mercados que oscilam diariamente. Agora, você pode atuar com segurança no mercado de pedras preciosas e joias. Conosco, você vai aumentar seus lucros em diamantes certificados de alto valor e joias em ouro, com retornos fixos mensais acima da média. Entre em contato agora com a nossa central de atendimento pelo WhatsApp 0800 000 4998 ou escaneie o QR Code na tela e seja direcionado imediatamente. Você que acompanha a Revista Oeste sabe que aqui a gente não recua. Diz o que precisa ser dito. Para isso, é preciso ser livre. A liberdade não é concedida por governos nem autorizada por anunciantes. É garantida por lei, mas só a vigilância do povo garante que leis sejam cumpridas. E o povo, no caso da Oeste, é a multidão de assinantes. A Revista Oeste existe porque milhares de homens e mulheres fizeram essa escolha. É esse apoio direto que mantém a nossa independência. Se você acredita na importância do jornalismo independente, venha fazer parte dessa história. Se está devendo, não consegue pagar a dívida, como que ele vai sair da dívida? Esse é o drama, Joyce, porque veja, aqui nós precisamos ser inteligentes e estratégicos. Primeiro, no debate brasileiro, nós não estamos vendo produtores dizendo perdoe a minha dívida, não quero pagar. Não é isso. O que o setor produtivo está reclamando é o direito a alongar o período da sua dívida para que ele possa se reorganizar, financiar a sua produção e pagá-la ao longo do tempo. Não se trata, portanto, de perdão, se trata de restaurar a cadeia de financiamento para que a gente não realize o que é dramático em situação de crise, Joyce, uma liquidação que deprecia os ativos. Se ele não paga essa sua dívida, o banco entra com ação judicial e a propriedade eventualmente vai a leilão, sabe o que acontece? Em primeiro lugar, nós vamos retirar uma pessoa que tem uma história, uma capacidade de produção da fazenda. Não tem outro para entrar no lugar amanhã que vai garantir as mesmas condições, a mesma experiência. Nós vamos perder capacidade instalada. E o próprio processo de transferência da propriedade em um litígio demora anos, se arrasta e a recuperação do ativo costuma não ser tão benéfica assim. Ou seja, se perde muita riqueza nesse processo. Então, o que nós agora devemos escolher com sabedoria e cuidado no Brasil é se a gente vai simplesmente entregar, entre aspas, essa bomba no colo do judiciário para que a epidemia de endividamento se torne uma epidemia de ações na justiça, enriquecendo advogados e muitos podem se beneficiar. Eu mesmo sou advogado e, portanto, poderia, em tese, atuar nesses casos. Ou se nós vamos, com sabedoria, entender que isso não é o melhor caminho para o Brasil. Nem para os produtores, nem para os bancos, muito menos para a população. E, portanto, criar uma saída para que a gente possa restaurar uma economia que hoje está doente. Isso exige cautela, cuidado, sabedoria, paciência e um plano para que a gente faça essa transição. Do contrário, Joyce, explode a situação e quem vai perder, sobretudo, isso é importante entender, não é o grande que exporta porque ele é rico ou milionário, como muitas vezes a pessoa pensa. É uma massa de produtores, em geral os menores. E, aliás, Joyce, gerando um custo que, em última análise, será pago por todo o país. Agora, é tão contra que a gente teve aí a aprovação, né, do fundo do pré-sal, que poderia ser uma solução aí para os produtores rurais, está tramitando, né, no Congresso ainda, mas o Lula já avisou que vai barrar. Tem esse debate, não é? Um projeto de lei 5122, que foi aprovado no Senado, vai para a Câmara, que quer criar uma saída para esse refinanciamento do produtor, alongando o período de dívidas, criando garantias e dando um dinheiro para o produtor respirar. A ideia seria pegar 30%
ou melhor, 30 bilhões do fundo do pré-sal, e utilizar esse recurso para reestruturar uma parte dessas dívidas dos produtores e, ao mesmo tempo, autorizar o governo a utilizar até 20 bilhões de reais no chamado Fundo de Garantia Expandido, que permitiria, então, o governo dar uma espécie de aval, que funcionaria como uma garantia. Esse dinheiro pode ser multiplicado, pode ser alavancado, gerando até um valor de até 200 bilhões de reais, que serviria como uma garantia para os próprios bancos emprestarem sem maiores preocupações. Seria um respiro e seria uma medida, a meu ver, necessária nesse momento. É claro que renegociação de dívida nunca é uma situação simples, Joyce, porque, em última análise, isso também envolve custos, e esse custo também é pago por nós. Mas o que eu acho que é importante entender, e essa percepção tem se disseminado no país, é que o custo nós vamos pagar. A questão é se nós vamos pagar apenas esse custo, ou se não fizermos nada. Podemos pagar esse custo com um juro muito maior, com inflação muito maior, com um peso muito maior ao longo de muitos anos. Esse projeto vai para a Câmara dos Deputados, há expectativa de que seja aprovado. Infelizmente, o governo tem sinalizado que vai vetar. Em última análise, está disposto, inclusive, a levar o caso ao Supremo Tribunal Federal. Professor, e a gente sabe que seria uma saída urgente, necessária, e há recursos, porque a partir do momento que um parlamentar faz um projeto para destinar uma porcentagem dos recursos do fundo para o agro, para quitar essas dívidas, é porque sabe-se que há condições que existem esses recursos, só que é um recurso que hoje o governo utiliza para benefícios, que até inclusive os benefícios também já estão sendo ameaçados, ainda estão correndo risco de serem cortados, para ver que realmente o governo chegou no fundo do poço, e a gente sabe que seria uma saída justa, né? Eu acho, Joyce, que aqui a decisão é uma decisão de escolhas duras, que em última análise significa pegar uma quantidade de recursos, entre aspas, limitada, e decidir onde colocá-la de maneira prioritária. O que nós fizemos ao longo dos últimos anos? Nós batemos recorde de escolhas que são questionáveis. Escolhas que transferem renda sem muitos critérios ou cuidados. Como eu disse, é aposta na garantia do consumo fácil, como uma estratégia para gerar o aumento da economia e da produção. Isso pode até gerar, no curto prazo, uma sensação de bem-estar, mas isso não é capaz, por si só, de dinamizar a economia. O único setor que talvez tenha sobrevivido a essa anestesia geral do consumo fácil, Joyce, foi o agro. Porque na indústria a produtividade é nula. O setor de serviços sofre no Brasil. E o agro, apesar desse consumismo alavancado na nação, conseguiu se manter produtivo e crescendo. Mas agora até ele mesmo sangra. Porque o preço disso é elevar os juros. Eleva os juros, o produtor paga a conta no final do ano. Mas veja a situação. O que nós vamos fazer agora diante disso? A decisão não é fácil. Recursos em um país como o Brasil, com inúmeros fundos, com oportunidades que nós tivemos no passado, eles existem. Há pouco tempo o governo editou uma medida provisória, como eu mesmo mencionei, destacando 30 bilhões de reais para financiar motoristas de aplicativos e de táxis para renovar sua frota. Nada contra essa medida, mas do mesmo modo que 30 bilhões foram dados para esse setor, do mesmo modo que nós temos agora o segundo Desenrola, cujo objetivo é trazer para dentro do mercado uma boa parte da população endividada no Brasil, que não consegue pagar suas dívidas, nós não deveríamos pensar e fazer o mesmo com aqueles que sustentam o positivo no PIB brasileiro, que são o colchão da nossa balança comercial, que garantem 50% do superávit que a gente manda para fora, para comprar tudo mais o que abastece a nossa economia. Ou seja, nós temos dinheiro para todos esses setores consumirem e não temos recurso para manter viva a máquina de produção, não faz sentido. A situação é grave, porque essa é a intenção do governo, quebrar o agro. Mas, gente, quebrar o agro vai viver do quê? Provavelmente vai para outro país, né? E os brasileiros aqui que se virem. Professor, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, pelas suas informações, que são sempre muito valiosas, levar conhecimento aqui para o público. O público tem o poder, a gente precisa união, não é A, não é B, é todo mundo, porque está todo mundo no mesmo barco, ninguém vai escapar aqui. É uma nação, Joyce. Ou a gente sobe e cresce junto, ou nós vamos ver uma situação de cada vez mais tensão, polarização, radicalização e perda, sobretudo, da massa da população nacional. E nós, como um país que tem uma história, que tem uma identidade, que tem uma força, que
tem um povo que trabalha, que produz, que vê no setor rural o maior exemplo dessa capacidade de operar na fronteira da economia, de bater recordes, de ser exemplo para o planeta. Não podemos perder a esperança. O momento é difícil, é duro, mas a gente tem que aproveitar essa crise como uma oportunidade de repensar. Repensar as opções que nós temos feito e repensar o nosso futuro. Está chegando o momento oportuno para isso. A força do agro é o Brasil, que dá certo, e nós não podemos deixar essa força enfraquecer.